Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar para vocês que, para o agricultor, tamanho é documento, sim. Quando a gente diz tamanho é documento, significa dizer que o tamanho é uma informação importante, deve ser considerada, deve ser observada. Então, eu quero falar aqui para vocês sobre o tamanho da propriedade rural. A lei Desde a Lei 8.213, que é a lei principal em matéria previdenciária, desde 2008, diz que o segurado especial deve explorar, no máximo, 4 módulos fiscais. Esse é o limite de área a ser explorado. Então, esse tamanho da propriedade rural, para o INSS, é um critério importante que define se a pessoa se enquadra como segurado especial e, por isso, ela vai ter direito à aposentadoria com idade reduzida, aos 55 anos para a mulher, 60 anos para o homem, vai precisar comprovar apenas atividade rural e não contribuição, ou se ela vai se aposentar, mulher aos 62, homem aos 65, e vai precisar recolher contribuições mensais para ter direito à aposentadoria. Então, para o INSS, de acordo com a lei, o tamanho da propriedade deve sim ser considerado. Para saber qual o tamanho da propriedade em cada município, eu vou mostrar aqui para vocês como buscar esta informação. Então, para saber qual o módulo fiscal de cada município, vocês colocam lá no Google módulos fiscais Embrapa, e aí vão clicar aqui. Vai abrir o site da Embrapa, que é o site mais fácil para consultar módulos fiscais. E aí nós vamos olhar aqui, Rio Grande do Sul, por exemplo, vou colocar um município aqui aleatório, Alto Feliz. O módulo fiscal em Alto Feliz é 18 hectares. 18 vezes 4, 72 hectares. Essa é a área limite para ser explorada. Mas vou colocar aqui um outro exemplo, que é Porto Alegre. Vejam, Porto Alegre, o módulo fiscal é 5 hectares. Então, é no máximo 20 hectares. Então, a quantidade de hectares, e é em hectares, não é quadras, alqueires, é hectares, é definida em lei, e é o INCRA que vai definir, mas o lugar mais fácil de consultar é nesse site da Embrapa. Mas aí eu quero trazer para vocês uma outra questão importante, que é o critério a ser utilizado não é o tamanho da propriedade, e sim a área explorada. E aqui nós encontramos no inciso 2º do enunciado 8 do Conselho de Recursos da Previdência Social, que a atividade agropecuária efetivamente explorada em área de até 4 módulos fiscais. Explorada em área de até 4 módulos fiscais. Esse critério da área explorada, ele consta na Lei 4.504, de 1964, que é o Estatuto da Terra. Na verdade, é a única lei que define módulo fiscal, que diz como ele deve ser calculado, que também diz que deve ser utilizada somente a área explorável, a área que pode ser utilizada, aproveitável do imóvel rural para o cálculo dos módulos fiscais. Bom, aí nós temos ainda uma outra questão nesse assunto, quando a gente trata aí do tamanho é documento, sim, aqui no caso do módulo, dos módulos fiscais, que é um precedente do STJ, que diz que o tamanho da propriedade não descaracteriza por si só o regime de economia familiar, quando preenchidos os demais requisitos legais exigidos para a concessão da aposentadoria por idade rural. Por um lado, parece que isso contradiz tudo o que eu falei até aqui, mas não. Explico. O que o STJ diz é: o tamanho da propriedade não descaracteriza por si só. Por si só. Quer dizer,
não é um elemento enquanto elemento único, mas ser somado a outros elementos pode sim ser relevante para o afastamento da condição de segurado especial. E aí eu vou falar de um segundo tamanho que é relevante, que é o seguinte: se, mesmo que a pessoa tenha área superior a 4 módulos, o juiz entender que o módulo não é problema, pode ser que ele diga assim: o módulo não é problema, mas o tamanho da produção é. A quantidade de produção é muito elevada, é considerável. E aí o que eu tenho visto na prática, e isso muita gente não observa, vai cegamente atrás do tema 1115, é que a pessoa ultrapassa o primeiro obstáculo, que é a questão dos módulos, e cai no segundo obstáculo. Num raciocínio muito, na minha opinião, incorreto, porque se a pessoa pode ter uma área até maior do que 4 módulos, segundo o STJ, é sinal que ela pode explorar uma área maior que 4 módulos. E explorar significa plantar, colher, vender, mas aí muitas vezes se diz assim: o tamanho do imóvel não é problema, só que a quantidade de produção sim, e acaba então se afastando o direito nesse sentido. E por isso mesmo que eu entendo que nesses casos, por mais que a gente tenha esse entendimento do STJ, aliás, não transitou em julgado ainda, tá? Está pendente da análise de repercussão geral ou não no STF. Ainda não se decidiu sobre a existência ou não de repercussão geral, mas está, então, pendente de análise. E, ainda que se decida dessa forma, entendo melhor atuar na via administrativa. Primeiro, por conta desse enunciado do Conselho de Recursos, e segundo, porque o artigo 109, parágrafo 1º da IN 128, diz que o enquadramento do segurado especial independe do valor auferido com a comercialização da produção, quando houver. Então, em princípio, no entendimento administrativo, o valor da produção não é um critério para o enquadramento da condição de segurado especial. Não é critério. Então, nesse sentido, se entende, deve-se entender, então, que a quantidade de produção não deve ser um problema na via administrativa. Então, fica a dica aqui, gente: se vocês estão diante de um segurado que tem uma terra maior, mas explora a área menor, descontando área de proteção ambiental, preservação permanente, reserva legal, área ocupada com benfeitoria, área inutilizada, área explorada é menor, fica a dica de fazer um recurso administrativo. E uma última dica ainda: para comprovar a área explorada, utilizem o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. É o instrumento, o documento mais importante para essa comprovação. Reitero aqui o convite para você se inscrever aqui no canal, estar comigo em mais vídeos sobre dicas previdenciárias. Um grande abraço e até a próxima.